Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marco Souza e o tema de hoje é um dos mais relevantes quando falamos na qualidade de vida e no planejamento familiar. Os planos de saúde, aquele bem que hoje é tão valoroso quanto um carro, quanto uma casa, um imóvel. Em um país onde o acesso à rede pública ainda enfrenta grandes desafios, a demanda não consegue comportar a quantidade da população brasileira e, lamentavelmente, ainda há falhas na gestão pública, compreender como funciona um plano de saúde, quais são as opções disponíveis no mercado e o papel do corretor nesse processo ele é fundamental. Muitas vezes as pessoas contratam um plano sem entender muito dos detalhes e acabam sendo frustrados na hora de precisar. E aí, já viu, né? Saúde não pode esperar que você resolva o problema. Nosso convidado, ele é corretor especializado em plano de saúde e vai nos ajudar a entender melhor esse mercado, esclarecer dúvidas. Hudson de Vieira, bem-vindo ao Bem Temperado. Obrigado, Marco, pela oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto tão importante que é desejo da maioria da população, mas devido à quantidade de dúvidas, de incertezas, sempre surge aquele medo de contratar um plano de saúde. Espero poder ajudar com um pouco de conhecimento. Eu vou apresentar nosso convidado, o Hudson Vieira de Souza, baiano, Salvador, administrador e corretor de seguros. Também foi gerente da regional da Bradesco Saúde, uma das maiores corretoras de saúde do Brasil. Para abrir a entrevista, eu tinha uma dúvida. Quando você fala ali numa roda de amigos que você é corretor de plano de saúde, o pessoal começa a tossir ou foge do assunto? Na verdade, geralmente viram clientes, né? Mas é um assunto que todo mundo gosta de falar, muita gente tem dúvida. Eu termino virando meio que um consultor deles ali gratuito. É uma oportunidade que eu tenho de ajudar, de explicar sobre como funciona. E sempre dá certo, é muito bom. Hudson, quando se fala no plano de saúde, o primeiro aspecto é o SUS, que é o ponto de saída, porque eu não quero depender do SUS. O que acontece? A saúde é dever do Estado, né? É um direito do cidadão e dever do Estado. Na falha do Estado, os planos de saúde, que são empresas privadas, vieram para suprir essa demanda, né? Então, essas empresas, essas operadoras, ela vem justamente querendo atender uma demanda que não tem assistência médica de qualidade. Todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, o caos que é, né? Você conseguir uma consulta, um exame, um especialista, uma terapia, um tratamento de câncer, é muito difícil. Então, a operadora veio para isso, né? Ela nasceu há muitos anos, mas foi regulamentada em 99, que é a Lei 96 de 98, a ANS, a criação da ANS, e em 99 ela começou a ser aplicada. E aí sim veio a regulamentação dos planos de saúde, onde a gente já conhece o rol de procedimentos, onde todas as pessoas, quando contratam um plano de saúde, elas estão contratando praticamente a mesma cobertura. O que vai mudar é a questão da rede credenciada. Quais são os hospitais, o que é que esse plano oferece a mais do que o rol, porque abaixo do rol nenhuma operadora pode atuar. O rol seria o atendimento mínimo que um plano tem que fazer para poder ser considerado um plano. Exatamente. Porque eu sempre escutei isso. Existe diferença entre plano de saúde e seguro de saúde? Porque algumas são chamadas de seguradoras, outras são de plano de saúde. Existe. Na verdade, o que acontece? O plano de saúde, que é através de operadora e não de seguradora, é o plano mais voltado para o atendimento em rede credenciada ou rede própria, né? Quando a gente fala de seguro-saúde, são as seguradoras que, além de oferecer uma rede credenciada, também oferecem a opção de reembolso, né? Então, é quando você tem a opção de escolher onde você quer ser atendido na rede particular e depois solicitar um reembolso para a seguradora. Você acha que o brasileiro, como sempre, deixa tudo para a última hora, ele também deixa a saúde para a última coisa, só na hora que precisa? Eu acho que já deixou, viu, Marco? Porque o plano de saúde hoje está indo para o primeiro desejo do brasileiro está sendo plano de saúde, está vindo até antes da casa própria. O plano de saúde já foi quinto, antes disso aí vinha saúde, educação, casa, carro, depois plano de saúde. Hoje, em novas pesquisas, já está quase em primeiro lugar. Então, eu digo que o brasileiro está se preocupando com o plano com a saúde, e o plano de saúde é a única ferramenta que se tem para proteger isso. Porque o plano de saúde não é só um plano de saúde. O plano de saúde protege patrimônio. Porque se você tem um ente querido, ele não tem plano de saúde, e ele vem precisar de um tratamento mais caro,
Você vende casa, você vende carro, você pega dinheiro emprestado, você compromete sua empresa. Então, o plano de saúde ele vem para proteger não só a saúde, mas sim todo o patrimônio. O plano de saúde no Brasil, também eu escuto muito falar que às vezes a pessoa até prefere não ir para um emprego ganhando mais porque ali tem um plano de saúde. Sim. O plano de saúde hoje é o grande diferencial das empresas, porque ela retém mão de obra qualificada, ela reduz o turnover, né? O turnover é aquela demissão e contratação o tempo todo, porque isso, querendo ou não, é um prejuízo para a empresa de treinamento e depois demite. Então, quando a empresa oferece plano de saúde, ela retém uma massa de funcionários de qualidade e eles dificilmente vão trocar por outra empresa por causa de salário. Isso diferencia vamos dizer, entre as empresas. Olha, aquela é melhor trabalhar porque tem esse aspecto. Até o plano de saúde que é oferecido na empresa conta muito. Né? E o plano de saúde pode ser um diferencial para a empresa em outros aspectos também. Né? Se ela for uma empresa de lucro real, por exemplo, ela consegue deduzir 100% do seu imposto. Então, é um benefício que ela está dando para os seus funcionários, está motivando, retendo a mão de obra qualificada e, com isso, torna um ambiente profissional mais adequado para que a empresa consiga funcionar melhor. É bom também porque com o plano de saúde, o funcionário não tem aquela preocupação, poxa, se eu ficar doente, eu não vou ser atendido. Então, a gente diria que previne até um burnout, vamos dizer assim. Uma das causas de tantos burnouts que a gente tem, mas um desses não, se eu precisar ser atendido... por exemplo, antes dessa gravação, minha filha estava no hospital. Ela voltou de uma viagem gripada, foi para o hospital, que a gente ficou tranquilo. Não, ela vai ter o atendimento numa rede privada, foi bem atendida, foi bem orientado, tudo nos deixou mais tranquilo do que, infelizmente, não quero fazer aqui uma crítica a nenhum tipo de gestor público, mas se fala tanto, não, vamos defender o SUS, mas o SUS... Gente, ele não funciona mesmo. Ali é um paliativo muito mal feito porque falha, né? E aí, nessa hora, a gente tem a rede privada vindo de plano de saúde que faz essa cobertura que deveria, como você disse, ser papel do Estado, já que ele é item da Constituição. Exatamente. Infelizmente tem isso. Desde 88. Você falou de ANS, né? A Agência Nacional de Saúde. Ela é quem regulamenta e fiscaliza o funcionamento dos planos de saúde. Exatamente. Então, para contratar, o importante primeiro é saber se ela tem um registro e como é que funciona isso. Isso. Toda operadora, todo plano de saúde, ele tem que ter um registro ativo na ANS. Né? Por que é importante isso? Porque esse registro faz com que a pessoa que está contratando tenha uma certa segurança. Porque para se ter uma operadora de saúde no Brasil, é necessário uma série de documentos, de aportes financeiros, onde vai dar solidez ali financeira para arcar com alguns prejuízos que a operadora venha a ter. E também responder alguns chamados que a ANS faz em termos de fiscalização. Né? A ANS ela veio para fiscalizar, porque antes da lei 99, né? 965/99, as operadoras de saúde ofereciam UTI aérea, mas não oferecia tratamento para o câncer. Então, muita gente era iludida de que, meu plano tem UTI aérea. E o tratamento para o câncer? Não tem. Então, a ANS veio para determinar quais são os procedimentos cobertos. E as operadoras obrigadas a oferecer todos os procedimentos listados. O usuário de qualquer plano de saúde pode recorrer à ANS e ela atua, né? Pode. Eu já vi, sai assim, a ANS saiu agora uma lista que desabilitou vários planos ou proíbe a venda, é porque ela está irregular. Exatamente. Uma pessoa, um beneficiário que fizer uma reclamação, a ANS verificar e realmente esse usuário ele tem certeza, a ANS dá um prazo para a operadora. Se a operadora não regularizar, ela é multada e proibida de comercializar. Uma única pessoa consegue fazer isso? Uma única pessoa consegue travar uma operadora. Olha como é bom um sistema público funcionando para isso. Funciona. Uma fiscalização. Tem tanta coisa que ele podia... Vamos falar um pouco desse papel. A tua presença aqui é para a gente entender o seguinte. Hoje, o plano de saúde, o seguro de saúde, é um patrimônio da família. E muitas vezes, como a gente teve aqui, por exemplo... corretores de imóveis que a gente achava assim, não, corretor de imóveis tá ali só para ganhar o dinheiro, e eles mostraram que não, eu evito que você entre numa furada na compra ou na venda de um imóvel. No plano de saúde,
você já pegou cliente que lhe procurou e falou assim, cara, fiz uma puta besteira na contratação e agora como é que eu me resolvo? Existe vários casos. O mais recorrente, Marco, são pessoas que se dizem ser corretores de seguros, mas não são. Né? São vendedores que comercializam o plano de saúde de forma aleatória e entregam para alguma outra corretora. E a corretora não participou dessa tratativa com o cliente. O mais comum é informar que não tem carência. Ah, pode contratar que é sem carência. E a pessoa vai precisar do plano e está lá com carências a cumprir. Carência, inclusive, é uma das normas, né, da ANS, as operadoras seguem. São aquelas 24 horas para urgência e emergência, 30 dias para consultas e exames simples, 180 dias para exames complexos, internações e cirurgias, que é o básico, entendeu? Então, muita gente comercializa o plano de forma errada. Diz aqui que 15 dias você pode fazer uma cirurgia. Não parto. Muita gente fala, olha, pode contratar que você faz o parto. Não existe. A pessoa já grávida, não tem como. Mas eu recomendo a todo mundo que descobriu uma gestação a fazer o plano. Não vai conseguir ter a cobertura do parto a termo, que é após 37 semanas, porque entrou dentro da carência. Porém, ela vai conseguir fazer, depois de 6 meses, o ultrassom. Se Deus ligar tiver um parto prematuro, vai conseguir ter atendimento. E a criança também vai ter atendimento. É isso que eu te perguntar. Eu já ouvi falar que aos 30 primeiros dias a criança tem cobertura pelo plano da mãe, né? Da mãe. E é sem carência. Ou seja, se precisar de uma UTI. A UTI neonatal é o procedimento mais caro de plano de saúde. Uma diária chega a R$25 mil. Caramba. E se for para o SUS, já sabe o que acontece, né? Nem fala. Hoje, o plano de saúde tem um aspecto também individual, mas também eu comecei a ver muito familiar. As pessoas hoje tratam o plano de saúde, vão fazer um plano de toda a família, que aí tem o titular com os dependentes. Isso entra no planejamento financeiro das famílias hoje. A gente tem que abrir mão, às vezes, de um carro a mais, porque o plano relativamente ainda não é muito barato. Mas você já consegue perceber que virou aquele, como a gente já falou no início, um patrimônio planejado para ter isso. Virou. Plano de saúde se tornou um dos principais custos e não é o primeiro a ser retirado da família. Eles permanecem e muitas famílias hoje já estão fazendo a migração, né? O que acontece? O plano, ele contrata um plano e vai sofrendo reajuste ao longo dos anos. Esse reajuste é um valor que tem sido alto ultimamente, beirando quase os 20%. Então, muitas famílias entenderam através dos corretores de seguros que foram informando, né, que migrar para uma outra operadora era muito mais interessante do que permanecer naquela mesma operadora. Uhum. Inclusive, Marco, existe um dado bem importante, que a população brasileira tem hoje quase 25% delas possui plano de saúde. Dá em torno de 52,7 milhões de pessoas que têm plano de saúde. 49 milhões, ou seja, quase 100%, são planos recentes. Por quê? Elas estão aprendendo a economizar da maneira correta. Sofreu um reajuste, vou migrar de operadora. E nisso fica sempre pulando de operadora para operadora. Nesse caso, as seguradoras e os planos de saúde também, elas entram numa guerra comercial. Vou oferecer mais, um preço mais justo, porque é lei de sobrevivência do mercado, né? Oferta e procura. Sim. Acaba acontecendo isso? Sim, muitas operadoras estão se remodulando, né? Elas estão modificando o produto. A Bradesco, por exemplo, oferecia reembolso para qualquer procedimento coberto pela ANS, né? Hoje não. Hoje ela tem alguns planos mais simples, ela só oferece reembolso para consultas e honorários médicos. Então isso faz com que o plano fique mais barato. Existem também algumas campanhas anuais que eles dão desconto na parcela durante um período. A Sul América agora recentemente lançou um produto que dá plano odontológico e seguro de vida gratuitos por 24 meses. Então elas vão realmente a cada tempo se modificando para atrair novos clientes. Nós passamos, o mundo passou, né, por uma coisa fora de qualquer planejamento, qualquer expectativa, foi a pandemia. O plano de saúde nesse momento foi crucial. Quem tinha um plano de saúde ficou mais, sofreu menos, vamos dizer assim? Então, quem teve plano de saúde sofreu bem menos. E quem não tinha, correu para contratar, né? Porque a principal causa da Covid era a internação na UTI, né? Então, o SUS lotado,
particular muito caro, então muita gente correu para contratar o plano de saúde. E mais uma vez também, aproveitando a oportunidade, a ANS agiu, né? A ANS incluiu no rol dos procedimentos o exame o CPR, né? Que era o exame de Covid. Então, rapidamente, o governo também atuou e colocou essa conta na conta das empresas privadas. Porém, também teve uma situação que deixou muita gente sem plano, porque houveram muitas demissões. E sim, hoje a maior parte das pessoas que têm plano de saúde é através do seu emprego, do seu trabalho. Então, muita gente ficou sem plano, perdeu o plano porque perdeu o emprego e correu para contratar uma pessoa física. Entendendo um pouco o funcionamento de um plano, eu posso ter categorias dentro de um plano? Não, eu quero apenas para emergência, eu quero só para consulta, eu quero mais atendimento, até o maior de todos, que eu quero me prevenir até para um tratamento de câncer, um transplante. Tem como contratar assim? Tem. E esse é o que a gente mais trabalha com o cliente, exatamente isso, entender o perfil dele. Porque não adianta você estar pagando por algo que você não vai utilizar. Exemplo, uma pessoa idosa que não sai da cidade que ela mora, porque ela tem que ter um plano nacional. Né? Então, buscar a forma de reduzir. Mas existe sim diferença entre planos. Existe o plano ambulatorial, que é somente consultas, exames. Existe o plano ambulatorial mais hospitalar, mais obstetrícia, que é o plano completo. E existe o plano somente hospitalar, que aí dá atendimento da urgência e emergência, cirurgias, internação e parto. Tive aqui um entrevistado que foi para falar sobre aposentadoria. Ele acabou falando sobre plano de aposentadoria, o plano privado. Tem um plano de saúde hoje, uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho, num bom salário, e digamos que a empresa não dá o plano, mas ele tem uma renda suficiente que ele consegue pagar. Seria prudente dizer que é um investimento que ele está fazendo, porque se ele tiver um plano agora e conseguir manter por muito tempo, isso dá condições para que ele tenha sempre consultas, monitoramento da saúde, e ele consiga chegar a uma velhice mais tranquilo. Você fala com relação a ele guardar... Não, ele gastar com um plano de saúde. Não, eu preciso ter um plano de saúde porque eu vou ter sempre consultas. Sim. Dá para fazer um planejamento assim? Sim, dá para fazer. O plano de saúde para pessoas mais idosas, né? Quando mais vai aumentando nossa idade, mais caro vai ficando o plano. E é nessa hora que mais se precisa do plano, é quando você está com a idade mais avançada. E é geralmente quando menos você tem receita, né? Mas é importante hoje deixar um idoso sem plano de saúde, é um risco muito grande, porque quando você vai para o hospital público, além de você não ter o suporte adequado, o risco de infecção, de diagnóstico demorado, não é errado, porque no SUS existem excelentes profissionais. Porém, a demanda é tão grande que eles não conseguem atender no tempo correto. Pela faixa de idade, o plano ele tem acréscimo de coberturas. Assim, no caso do idoso, ele tem mais probabilidade de ter osteoporose, reumatismo, essas coisas. Ele, pela faixa de idade, ele tem essa cobertura ou já vale para todo mundo? Não, já é igual para todo mundo. A cobertura é igual. Você acha que, assim, às vezes, já aconteceu de alguém falar para você, não, isso não é plano de saúde é jogar dinheiro fora. Tô gastando e não uso. O tempo todo. É aquela coisa, né? Todo mundo pensa dessa maneira, né? Mas o plano de saúde ele só existe por causa disso. Porque o plano de saúde nada mais é do que o mutualismo. São pessoas que utilizam e outras que não. E quando une tudo isso, consegue bancar a conta. Mas o mais engraçado disso tudo é que as pessoas geralmente quando falam isso, estão se remetendo a 1 ano, 2 anos. Porém, se ela precisar de qualquer cirurgia mais para frente, certamente o que ela contribuiu não pagaria essa cirurgia, entendeu? Então, um pensamento que deveria ser repensado, porque não funciona dessa maneira. Uma cirurgia, uma internação com a cirurgia hoje não é menos de 70 mil reais. Eu passei, tem mais de um ano, pouco mais de um ano. Estava na orla com minhas filhas, e a esposa, a gente foi andar de kart. Sim. E aí eu saí incomodado da corrida... No lado aqui, foi o banco que machucou. O banco me machucou. Não andei 2 quilômetros, eu parei o carro, pedi para minha esposa assumir o carro, que eu não estava me sentindo bem. Tá incomodando essa dor, tá estranha. E aí, mais na frente eu falei, me leva para o hospital, porque a dor estava aumentando.
E fui para um hospital, o que eu tinha? Tava com pedra no rim. Cara, é uma dor absurda. Não tinha noção. Eu cheguei, assim, fora de órbita. Mas o que me impressionou foi que nas 5 horas que eu fiquei dentro do hospital, eu fiz tomografia, fiz ressonância, fui atendido, medicamento, fiz tudo. Já fez um check-up, hein? Fiz tudo. Eu só fiz entregar uma carteirinha. Uma carteirinha. Porque, e o pior, quando eu cheguei no hospital, eu já cheguei gritando, vomitando de dor. Uhum. Eles só foram pedir a carteirinha quando eu já estava com o soro na veia. Que aí pediram, aí minha esposa, Marco, me dá o telefone porque eles querem a carteirinha. E eu pensando, depois eu pensei, já em casa, quando eu tive alta, pensando assim, gente, se eu tivesse ido para um posto de saúde, talvez eles nem conseguiram identificar, porque quando eles entenderam que poderia ser pedra no rim, ele falou, não, você vai para uma tomografia para a gente ter certeza disso. E aí eu estava no hospital que tinha tudo ali na hora, um médico no plantão, mas eles ligaram para um especialista e tudo. Eu pensei, cara, se não fosse o plano de saúde, eu estava ferrado agora. Assim como você, Marco, existem milhões de pessoas com esse testemunho. Quem já passou por essa situação sabe da importância que é. E é aquela coisa, você vai procurar o SUS? Vai. Quando você não for atendido, você vai correr para arrumar o dinheiro para conseguir o atendimento particular, entendeu? É daí que vem a segurança do plano de saúde, justamente para ele proteger quando em relação a isso. Você atuou dentro de uma empresa de plano de saúde e acaba aprendendo dentro da sua empresa, depois passa a fazer o serviço de corretor de seguro de saúde. Mas o que nesse tempo você já percebeu que é o erro primordial que um usuário faz ao contratar um plano de saúde? O erro mais comum? Olha, o erro mais comum é contratar um plano de saúde com um custo que ele não pode pagar durante bastante tempo. Se ele contrata um plano pensando na sua renda atual e esquecer que ele tem que cumprir um contrato ali de no mínimo 12 meses, ele pode fazer uma operação errada. Às vezes no calor da emoção, quero o melhor hospital, quero a melhor rede, mas ele precisa ter certeza que ele vai conseguir arcar com aquilo. Por que eu falo isso? Porque ele vai perder o plano, ele vai perder o período que ele cumpriu de carência, ele vai perder o atendimento e vai ficar com a dívida. Então, a melhor forma é, de fato, abrir o jogo, falar, olha, posso pagar até aqui, eu tenho uma empresa CNPJ, já ajuda bastante porque reduz o custo. Não viajo tanto, pode ser um plano regional. Então, todas essas informações vão ajudar, de fato, personalizar um plano para ele. São diversas operadoras no país. A gente consegue encontrar algo que consiga atender a realidade dele, né? Uhum. Hoje a gente tem planos que atendem pessoas de baixa renda, assim como tem planos que atendem grandes executivos, diretores de grandes empresas. Então... O planejamento que você fala pode funcionar assim, você pode mostrar para ele, ver se eu estou pensando certo. Não, eu vou contratar um plano de saúde que tem uma cobertura odontológica. Ok. Mas você pode mostrar, não, faça só um plano odontológico que ele é mais barato e você vai baratear do lado de cá e você, quando somar os dois, vai pagar menos. Isso é possível? Sim, geralmente quando se une os dois fica mais barato. Mas existem outras alternativas, né? A coparticipação mesmo é um fator moderador de utilização que eu gosto muito de oferecer meus clientes. Seria isso? Vou explicar, porque muita gente acha que coparticipação eu estou pagando. Você paga, mas é um pagar planejado, né? Sim. A coparticipação nada mais é do que uma contribuição, né? Onde você paga um percentual, geralmente de 30%, do valor que você utiliza na rede credenciada pelo valor que a operadora paga aquele credenciado. Então, exemplos, vamos supor que a operadora pague R$100, que geralmente é o valor que se paga numa consulta. Você vai pagar R$30 dessa consulta, que vai vir depois em fatura, né? Se você fosse pagar isso particular, seria 200, 250. Você vai pagar um percentual em cima do que a operadora paga para o hospital ou para a clínica. Na mensalidade, se meu plano ele tem coparticipação, ele acaba sendo uma mensalidade menor? Geralmente 30% mais barato. Então, você reduz 30% da sua fatura e só tem uma alteração de valor quando você utiliza, né? Vamos supor que você faça uma consulta por mês. Vai vir lá R$30 por mês, né? Exames. Vai ser 30% de cada exame. Mas nem todo dia você está fazendo exame, né? Existe mais aquele exame de check-up. Então, vamos supor que em um mês sua fatura chegue próximo ao que você pagaria sem coparticipação. Entendeu? Então, a coparticipação é uma maneira de você realmente economizar.
Brasileiro, ele tem uma mania de não ler contrato. E plano de saúde, o contrato não é de uma página. Nessa hora, qual o papel do corretor? O papel do corretor é exatamente esse, né? Mostrar todas as regras e falar sobre todas as letras miúdas. A transparência nessa negociação é o que vai definir a relação entre o cliente e o segurado. O corretor ele tem ciência de que ele prestando um bom serviço, aquele cliente nunca vai largar ele. E a gente falou aqui anteriormente sobre migrar de planos, de operadoras, devido ao reajuste que vem sofrendo. Então, se o corretor ele atua de maneira equivocada com o cliente, de forma que ele se sinta lesado, ele vai perder esse cliente numa próxima mudança de plano ou em um novo seguro que ele vai contratar. Então, o corretor, quando ele é habilitado, ele de fato se preocupa muito em oferecer as melhores informações. Tem informações que não são nem questionadas pelos clientes, mas a gente fala. Muitos clientes só perguntam, e a carência? Atende no hospital tal? Né? E a gente fala muito mais do que isso. Porque plano de saúde, a gente sabe que é um produto muito complexo, né? Mas a gente consegue sim falar tudo para ele e mostrar da maneira correta de se contratar. Eu sei que às vezes falam assim, mas eu tenho um plano de saúde, eu tenho um plano de saúde, estou passando mal, eu vou no primeiro hospital. Você tem que ter conhecimento que o seu plano, ele tem uma rede. Sim. E aí, nessa hora, muita gente faz aquele escândalo porque não conhece realmente o seu plano, né? Não, tal hospital, você não pode ser atendido por esse plano porque não leu as entrelinhas ou fez por conta própria. Isso é muito comum acontecer. Né? Muito comum, porque o que muda entre um plano e outro é justamente a rede credenciada. Né? As coberturas são iguais. A gente comentou sobre a ANS fiscalizar tudo isso e determinar. Então, muito importante que a pessoa, quando contrate o plano de saúde, ela já saiba quais são os hospitais que ela tem atendimento. Porque numa urgência, emergência, inclusive falar para os familiares, olha, meu plano de saúde cobre no hospital tal, cobre na clínica tal, urgência, emergência pediátrica, me leva para tal lugar, né? Leva meu filho para tal lugar. Porque tendo ciência disso, consegue de fato não sofrer nenhum tipo de insatisfação com uma tomada de decisão errada. Você falando isso, eu lembro dessa minha situação que eu contei. Porque, como eu vinha da Orla, quando chegou ali próximo ao Shopping Rio Mar, estava na ponte, eu tinha 2 hospitais para seguir. Uhum. E aí, na hora, eu não sei o que me deu, com toda a dor, eu lembrei, eram 8 horas da noite de um sábado. Aí eu pensei, segue para o hospital tal. Porque eu imaginei, nesse horário, o outro tá mais cheio por causa da posição estratégica que ele tá. Uhum. E realmente, quando eu fui para esse que me atendeu, ele estava mais vazio. Era um hospital de referência particular. Sim. Só que eu tinha conhecimento quais hospitais eu poderia ir. E na hora ali da rota, eu imaginei, eu preciso de um atendimento rápido. O negócio aqui tá feio, eu não sabia nem o que era. Eu tenho que chegar a ser atendido de imediato. Se eu for pro outro, pela posição estratégica dele, eu sei que naquele horário ele ia estar cheio. Ia estar cheio. E aí, eu, conhecendo o meu plano, eu já sabia quais os hospitais que eu podia ir. E as operadoras até facilitaram muito isso, porque no aplicativo... Hoje as carteirinhas são todas digitais, né? O aplicativo da operadora, você vai ter essa carteirinha, e também a rede credenciada. Isso é muito importante, essa função no aplicativo da rede credenciada, é que ela te dá os hospitais próximos a você. Tipo um GPS. Tipo um GPS. Então, isso é muito importante para as pessoas que viajam muito. Viajei, fui para outro estado, passei mal. Abre o aplicativo, clica hospitais próximos a mim. Vai direcionar para os hospitais credenciados. Então, hoje, conhecer a rede credenciada é importante, mas também existem ferramentas que te mostram para onde ir. Para onde fazer isso. Hudson, a gente tem um que é muito comum hoje falar no plano de saúde, que é o plano empresarial. O que ele tem de diferente em relação a um plano comum, que ele passa a ser tão vantajoso para a pessoa ou entrar sendo um funcionário ou como empresário ele utilizar para ele também? O plano empresarial ele surgiu depois da criação da Lei 9656 de 98. É um plano que ele surgiu diante das operadoras deixarem de comercializar o plano pessoa física. Porque o plano pessoa física foi o produto mais atingido pela ANS. Porque nesse produto,
tanto o reajuste era regulamentado, como o rol de procedimentos, sobre o cancelamento, a operadora não poderia cancelar o plano. Então, havia uma série de regras muito pesadas que as operadoras consideravam pesadas e eles migraram para um plano empresarial. O plano empresarial, ele oferece um plano igual ao plano pessoa física, né? Mesmas coberturas, porém, com custo mais baixo. Em contrapartida, existem alguns fatores que não são tão seguros como o plano pessoa física. A questão do reajuste não é determinado pela ANS. O plano pessoa física é. O plano empresarial, ele tem um reajuste autorizado pela ANS. A operadora define qual reajuste quer aplicar, informa a ANS e a ANS autoriza, mas não é determinado pela ANS. Esse é o grande pesadelo assim, das pessoas que têm plano de saúde empresarial. Um outro detalhe é que o plano empresarial ele pode ser cancelado por ambas as partes, tanto pela operadora como pelo usuário, né? Após o prazo ali contratual, que geralmente são 12 meses, ele pode ser cancelado a qualquer momento. Das operadoras maiores, né, que a gente ouve falar, eu não conheço um caso que não tenha sido por fraude que a operadora tenha cancelado o plano. Por que que eu falo isso? Porque a partir do momento que a gente fala que a operadora pode cancelar o plano a qualquer momento, gera uma insegurança. Mas eu posso falar há mais de 15 anos atuando nesse ramo que se as operadoras fizessem isso sem fato justificado, ela geraria uma insegurança muito grande para o usuário. Nossa, contratei um plano de saúde e quando eu preciso vai ser cancelado? Não. Inclusive, judicialmente, isso também é defendido e ele é protegido. Porém, isso nunca existiu. Agora, quando existe algum tipo de fraude, má-fé, né, como teve recentes casos aí de fraudes por causa de reembolso, as operadoras atuam e cancelam o contrato. Mas por utilização, por sinistralidade, eu desconheço. Famílias podem se juntar para fazer um plano familiar? Existe essa modalidade? Não, no plano empresarial não existe a modalidade familiar. O que pode acontecer é ter uma empresa familiar, né? Uma patrimonial, uma holding, e aí você consegue unir a família e fazer um plano empresarial. Então, o profissional tem que ter, no caso, um plano individual, é o titular, o pai e os seus dependentes e os financeiramente dependentes, né? Vamos dizer assim. Cada operadora muda a sua regra com relação a isso, né? Ela considera dependente, a maioria considera dependente cônjuge, filhos, enteados. Outras já consideram pai, mãe, sobrinho, sobrinha, cunhado, sogra. Uhum. Então, isso varia muito de operadora para operadora. O mais comum é cônjuge, filhos e enteados como dependentes. Como é que se cria o vínculo no plano empresarial? Titular e dependente são eleitos ao plano. Titular é todo sócio da empresa ou funcionário. Ou seja, ele tem um vínculo direto com a empresa. Então, ele é um titular. E esse titular pode aderir os seus dependentes. Funciona basicamente dessa maneira. Existe, houve casos que eu acho que talvez pode ser até uma dica. O casal casou agora, já usar um plano para fazer um planejamento do aumento da família. Não, a gente tem que pensar no pré-natal, o parto, tudo. Já tem gente já lhe procura nudes. É que a gente que vai querer ter filho, a gente já queria ajeitar assim. Já, eles procuram, geralmente quando casa, já procura fazer o plano logo, porque já sabe que pretende ter filhos e já sabe que vai gerar um custo alto, né? Um parto. Então, eles já buscam planos já sabendo o que é que eles vão pagar pelo filho. A parte boa é que de 0 a 18 anos é a faixa etária mais barata, né? Então, não pesa tanto comparado aos valores das taxas das idades mais altas, né? Porque eu imagino assim, a parte de criança, a pediatria é caríssima, né? Então, é possível fazer um plano já pensando assim, não procurar um plano nem tanto para a gente, mas por conta da criança. Que a gente precisa ter um maior número de pediatras, um maior número de clínicas. Sim. Procura assim também? Procura. É possível eu chegar para você e falar, minha demanda é essa aqui, eu preciso disso aqui, eu quero esse tipo de clínica, eu tenho esse tratamento. É possível fazer assim? Sim, porque é nessa conversa que a gente vai definir qual produto que ele precisa. Se a pessoa chega falando somente sobre preço, a gente vai oferecer o que tem de mais econômico para a pessoa. Mas aquele plano tão econômico pode ser o que ela nem precise, né? Na região dela não ter aquele hospital de referência que ele precisa, a médica, a pediatra que ela foi atendida. Então, é muito importante que essa conversa seja realizada antes de contratar.
Porque após contratar, ela vai ter que seguir com o plano durante no mínimo 12 meses, né? Por causa da regra contratual. O mercado de serviço que a gente tem no Brasil, de prestação de serviço, ele é muito rotativo. Na área de plano de saúde, tem isso? A empresa surge toda hora ou não é uma coisa assim tão simples? Ela, não é toda hora que surgiu uma, fecha, vem outra? Não é tão simples. Para se ter uma operadora de saúde, existem normas muito sérias, né? Inclusive valores altíssimos que tem que ser aportados junto à ANS para que ela consiga ter uma ativação. O que vem acontecendo, na verdade, é o contrário. Muitas empresas estão fechando. Nos últimos 10 anos, 25% das empresas fecharam. De plano de saúde. De plano de saúde. Por quê? Porque a pandemia ela trouxe um desafio muito grande para o setor, né? É um custo altíssimo para as operadoras que não eram esperado, com muitas UTIs, muitos exames. Elas foram proibidas pelo governo federal a aplicar reajuste no período da pandemia. Então, eles não conseguiram ajustar ali a sinistralidade. Então, muitas empresas sofreram, né? As menores, logicamente. As menores foram fechando e as maiores permaneceram no mercado. Isso eu não considero tão saudável, porque quanto mais players existem no mercado, maior a concorrência, melhor para o consumidor. Mas as operadoras maiores permaneceram, aplicaram reajustes altíssimos para tentar suprir essa demanda, mas ainda temos uma sinistralidade muito alta no país. Se unir todas as operadoras, o faturamento e o que ela tem de despesa com gastos de médicos hospitalares, dá 81% de sinistralidade. Caramba, é muita coisa. E a operadora, ela considera o ideal 75%. Então, ainda é alto. Tem que fazer ajuste. E por isso que vem os reajustes. E por que eu falo para todo mundo? Eu falei, olha, não cria amor pela operadora para ficar durante muitos anos. Isso era no passado, quando não existia regulamentação. Você tinha orgulho de falar, meu plano é desde que eu tinha 10 anos de idade. Hoje, você falar isso é como se estivesse perdendo dinheiro, jogando dinheiro. Por quê? Hoje, seu plano é reajustado todos os anos, né? Geralmente 20%, 16%, varia de operadora para operadora. Porém, o plano dela, a tabela dela de comercialização de novos produtos, não tem esse reajuste. Então, você fica em uma operadora durante um ano, migra para outra durante o próximo ano, depois de 2 anos, você consegue voltar para a mesma operadora. Esse migrar tem algum prejuízo? Tem. É muito importante que nessa migração seja atendido por um corretor de qualidade, que seja bem transparente com relação a isso. Por quê? Se a pessoa tiver algum tratamento, não é possível fazer essa migração, porque ela vai cumprir carência para doenças pré-existentes. A gente consegue aproveitar a carência para consultas, exames, internação, cirurgia, para urgência e emergência. Porém, parto, doenças pré-existentes e terapias, que aí envolve psicologia, nutrição, terapia ocupacional, ela não consegue aproveitar a carência. Então a pessoa acha que vou mudar, não é bem simples. Não funciona. Se tiver em tratamento, não migra de plano de saúde. Se está pretendendo engravidar, tem que segurar um pouco, porque você vai ter que cumprir a carência do parto. Então tem todos esses detalhes que precisam ser tratados antes de migrar um plano. Então aí onde ficam as armadilhas daquele vendedor de plano de saúde, que vai prometendo tudo. Exatamente. E aí o brasileiro tem esse hábito, vai pelo menor preço, porque não existe plano bom barato, né? Não existe. Não existe. Você tem que fazer a balança, né? Eu pago tanto, mas eu tenho isso aqui de atendimento. Então, eu tenho que ter essa balança certa. O valor que eu estou pagando, eu tenho essas garantias, né? Você falou sobre plano bom e barato. O que eu costumo dizer? Eu prefiro ter um plano barato do que não ter plano. Só depender do SUS é muito arriscado. Né? A qualidade entre as operadoras vai variar justamente devido à mudança de preços. Né? É diretamente proporcional. Quanto mais caro, melhor. Mas a gente consegue sim ajustar para ter uma qualidade de atendimento que a pessoa precisa. É sobre aquilo que a gente falou, né? Não tem por que eu contratar um plano nacional se eu uso somente na minha região. Não tem por que eu não deixar de contratar uma coparticipação se eu só uso o plano de vez em quando. Não tem por que eu contratar um plano com consulta se eu sou médico. Só contratar um plano hospitalar já resolve. Né? Um plano hospitalar, sem a parte ambulatorial, ele é 40% mais barato do que o plano convencional.
É muito. Entendeu? Então, ele está protegido por alto risco. E a consulta, ele faz a autoconsulta. Até porque, me corrija se eu estiver falando uma bobagem, mas é uma percepção que eu tenho. Nós estamos vendo aí, pelo menos aqui em Aracaju, os 2 maiores hospitais, eles se modernizando tanto para atender, mas também por conta de oferecer para ter o cliente ali com ele. E o que eu vejo, nesse mesmo dia que eu tive o atendimento, que eu fiquei na enfermaria, eu falei assim, cara, nem parece que eu tô na enfermaria. E aí, não, porque o meu plano é apartamento. O apartamento é só se eu ficar internado. Aí eu pago caro e só vou lá quando eu tenho um mal-estar, alguma coisa. Botar na balança. Outro argumento também que a gente utiliza muito para reduzir custo. É a acomodação em enfermaria. É um outro lado positivo. As enfermarias de hoje, elas têm uma regulamentação que é no máximo 2 pessoas. Né? Alguns hospitais vai até 3, mas isso não incomoda tanto. E tem um outro detalhe também. Se você vai precisar de ficar internado, tá incomodado com a enfermaria, você pode solicitar ao hospital, queria pagar a diferença e ir para um apartamento. Você vai economizar muito mais do que estar pagando um plano apartamento a vida toda. Que nem usa, né? E nem usa. Como é que fica, em relação ao plano de saúde, a questão de o médico da família, o médico que a pessoa tem? Porque a gente vê cada vez menos médicos com plano. Ou ele está numa clínica, que a clínica atende, ou ele está no consultório particular. Como é que está essa relação? As operadoras, elas sempre entenderam isso, né? Principalmente os médicos estrelas, os médicos mais experientes, eles não aceitam plano de saúde. Foi daí que se surgiu a necessidade de se ter o reembolso. Então, a pessoa paga o particular e solicita o reembolso ao plano de saúde. Esse é o grande diferencial de se ter um plano de saúde de qualidade, porque esse custo, ele não vai entrar esse custo se você tiver um plano que tem reembolso. Porém, se você tiver um plano mais barato que não oferece reembolso, isso entra como se fosse parte da sua mensalidade. Então, é todo esse estudo que é importante se entender para oferecer o plano correto. Outra coisa, eu acho que é um erro comum. Uma coisa é plano de saúde, outra coisa é seguro viagem. Sim. E muita gente acha que, não, eu vou para Disney e vou comer o cartão da Unimed, lá eu vou ser atendido. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Não é assim. Algumas operadoras, Bradesco, Sul América, Mint, elas oferecem algumas assistências de seguro viagem. Mas esse seguro viagem ele não está relacionado à cobertura internacional com rede credenciada. Não. Você tem um valor que deve ser informado à seguradora antes da viagem, que pode ser utilizado. Para quem não tem esses planos de saúde que oferecem essas assistências, tem que se contratar um seguro viagem. O seguro viagem ele é um produto muito barato, ele dá uma segurança enorme. Não só de atendimento de saúde, né? Um acidente, alguma coisa nesse sentido, mas um traslado de corpo, né? No pior. Mas tem também a questão de prorrogação de passagem aérea. Quebrei meu pé, minha passagem era para amanhã, e agora? Não, a operadora vai conseguir mudar sua marcação de passagem, vai embarcar em outro momento. Se for uma internação que demore muito tempo, manda um acompanhante para te acompanhar, para ficar com você, paga hospedagem, passagem. Então, é importante se ter um produto de seguro de saúde, de seguro viagem. O plano de saúde da Bradesco, por exemplo, ele oferece isso a partir de 100 quilômetros. Então, se eu contratei o meu plano em Sergipe, fui para, Salvador, e lá eu me acidentei, você já pode acionar essa cláusula. Você vai ter direito a acompanhante, vai ter direito a hospedagem. Se fosse passagem aérea, você teria direito à remarcação. Isso, muitas vezes as pessoas nem sabem, né? Contratam e nem sabem ter essa cobertura. A gente apresenta como diferencial, na verdade. Eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou fazer propaganda de um outro canal no YouTube, do Ricardo Molina, um corretor de imóveis que tem na Flórida. Eu vou botar aqui para vocês um card que ele conta, ele foi fazer um exame de rotina. E aí o exame de rotina foi para a esteira. Ele mora nos Estados Unidos há mais de 15 anos, ele é corretor. E na esteira apontou que ele estava infartando. E isso ele tinha plano de saúde. No Brasil ou lá? Não, ele morando lá. Ele morando lá. Ele tinha plano de saúde. Sim. No final das contas, tudo que ele fez custou mais de $30 mil para ele. E aí a gente acha assim, poxa, não, lá fora o plano de saúde Não, cada lugar tem seu custo, tem tudo isso, né? Tem. Na verdade, nos Estados Unidos não existe uma lei como existe no Brasil.
né? Temos essa vantagem. Lá é justamente como era no passado aqui. Cada operador oferecia o que queria e você contratava diante daquilo que lhe atendia, né? Então lá é dessa maneira, você, quero um plano somente para consultas e exames. Não, quero um plano somente para alta complexidade. Então, tudo depende do produto que você contrata. É bem interessante, porque nesse vídeo que eu vou deixar para vocês assistirem, ele fala da diferença dos planos de saúde Brasil e Estados Unidos. Aqui, por exemplo, nós temos pelo SUS o transporte gratuito. Nos Estados Unidos, você só pede ambulância, gente, se você não tiver como ir, porque uma ambulância custa $4.000. Você recebe em casa a fatura para pagar. E se você não pagar, vai um oficial de justiça atrás de você. A SAMU eu acho algo fantástico. Quando você tem essa transferência. E é verdade que eu posso, num atendimento no SAMU, porque assim, eu sofri um acidente na rua, vem o corpo bombeiro, me atendeu, o SAMU. Eu posso solicitar que, não, eu quero ir para um hospital porque eu já tenho o plano de saúde me desloca, tá lá? Não, a regra é que a SAMU te leva para o hospital público. Essa é a regra. Mas o plano de saúde, ele dá uma cobertura de traslado entre hospitais. Então, você chegando no SUS, no hospital do SUS, o médico te dando o relatório de que você pode ser transferido, aciona a central da operadora que você tem, isso todas as operadoras, tá? Tem essa cobertura. É lei. É lei, né? É lei. Então, você consegue fazer esse traslado. Até no máximo 100 quilômetros. Certo. O brasileiro, ele é muito cismado com sistemas. Ele acha que qualquer prestação de serviço, ela tem armadilhas. Um empresário é mal intencionado, não, ele vai querer me prejudicar. Isso, no plano de saúde, não dá para acontecer, né? Você acredita que 55% das pessoas desconfiam de plano de saúde? Ainda? Elas contratam desconfiando. Porque é um assunto muito debatido, é um assunto muito complexo. E de fácil entendimento, de difícil entendimento. Então, gera muita dúvida, muitas coberturas, né? O tempo todo está mudando. Inclusive, vai vir uma lei nova aí que vai mudar muita coisa nos planos de saúde, né? O governo prevê estipular datas e prazos limites para consulta, para exame, para tudo. Então, vai ter um reboliço grande. Pensam também em mudar o rol, ampliar o rol drasticamente. Então, vai sofrer muito. Então, é algo que quando você começa a entender, tem uma grande mudança e gera muitas dúvidas. Mas o que eu posso dizer é que o consumidor está amparado. A ANS é um órgão sério, tem uma fiscalização muito precisa. Eles, de fato, atuam muito forte com as operadoras e as operadoras, por sua vez, entendem sobre essa fiscalização e atuam da maneira correta. Tem medo. Lógico que tem medo, muito medo. Né? Lógico que existem casos e casos. Às vezes é um processo, uma informação que chegou errada. Lá na corretora mesmo, na Cotar, a gente cansa de receber ligações de clientes, né, que falam, Hudson, minha cirurgia foi negada. E aí a gente, quando vai tentar entender o que aconteceu, é o relatório do médico que está errado. Então o médico deixou de colocar a informação quando a gente informa, olha, pede para ele colocar a data do diagnóstico, tudo certinho. Na mesma hora o exame é liberado. Então, isso é bom porque a prova de um dos papéis do corretor, né? Às vezes não é nem culpa do usuário. É uma coisa que está ali administrativa, e vocês têm essa visão por cima e falam, olha, não, tá errado isso aqui, você tem esse direito de atender. Você como corretor e a tua corretora, ela atua junto no plano, defendendo o cliente, olha, você está errado porque o contrato diz isso, você tem que dar o atendimento. Atuamos. E a gente gosta de quando o cliente ele tem esse problema lá na ponta, que eles nos comuniquem. Porque é daí que a gente vai conseguir atuar junto à seguradora. Todas as operadoras de saúde, elas têm um canal aberto direto com o corretor. Então, o corretor vai ouvir do cliente o que está acontecendo, vai entender. Como são casos que diariamente acontecem, a gente já vai saber falar na ponta. Se for algo que é inédito, a gente procura explicações. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue resolver. Só que as pessoas não estão fazendo essa troca de informações, estão partindo diretamente para a judicialização. Isso é ruim. E isso é muito ruim. Por quê? Gera um custo muito alto para a operadora, e isso reflete mais na frente no reajuste, e também você não fica com uma imagem muito legal com a operadora. Então, todos esses fatores poderiam ter sido resolvidos com uma simples conversa, um simples diálogo. Eu tenho guardado aqui, ó, tá até em amarelo,
Jep, não deixa ninguém ver minha cola, tá? 2 perguntas que me fizeram. Falei, Marco, quero saber se isso é mito ou verdade. Lá vem. Veio da mesma pessoa. É verdade que os planos de saúde monitoram através do seu gasto, seu uso, ela vai reajustar o teu plano porque você usa muito? O que acontece? As operadoras elas têm acesso aos maiores utilizadores. Toda apólice, né? Todo contrato tem lá. Maiores utilizadores dessa apólice. Tem seu nomezinho lá. Isso é fato. Porém, ela não reajusta de maneira individual o seu contrato, né? O que é que ela faz? Ela pega nível Brasil, todas as empresas de 3 a 29 vidas, elas sofrem o mesmo reajuste. De 30 a 99, o mesmo reajuste. Acima de 100 vidas, aí eles já negociam. Mas não é que você vai sofrer um reajuste direto por causa disso. Já o plano individual, o reajuste é aplicado pela ANS. Então, o usuário não posso fazer isso. A festa e vai ser o mesmo reajuste. O individual é a parte boa do individual. O reajuste é definido pela ANS. Já o empresarial, o reajuste é definido no coletivo. Pode acontecer, sim, da operadora chamar para conversar, tentar entender o que está acontecendo e aí, sim, renegociar. Aconteceu recente, né? Foi daí que foram descobertas também as fraudes de plano de saúde. Através dos maiores utilizadores de plano, o banco, um dos bancos grandões aí, uns azuis, eles descobriram e demitiram centenas de funcionários. O que é que eles estavam fazendo? Eles tinham um plano de saúde que tinha direito a reembolso. Eles simplesmente iam um amigo, um colega que era médico e pedia para ele emitir vários recibos de atendimento. Dava entrada nesses recibos como reembolso e recebia dinheiro sem nem ter realizado os procedimentos. Aí dá uma rachadinha com o amigo. Exatamente. Em outros casos, realizavam até procedimentos que não eram cobertos, como cirurgia estética. Vou colocar uma prótese, vou fazer uma lipo, vou colocar botox. E é aí que as operadoras acordaram para isso e modificaram o plano recentemente. Hoje, você só tem reembolso praticamente para consulta nos planos assim, intermediários, né? Você acabou falando da segunda pergunta, que é o seguinte: tem plano de saúde só estético? Não. É um amigo, eu fiquei assim, por que você está perguntando isso? Ele falou, não, sabe como é? A idade está chegando, umas rugas aqui, a barriga. Não tem. Eu acho que se tivesse ia fazer o maior sucesso. Brasil, eu sei. Ia usar. Mas não tem. Realmente as operadoras hoje, elas se consideram tão exigidas pela ANS que elas não conseguem abranger muitas coberturas, principalmente estéticas, que são caras, né? O que elas conseguem fazer é abrir alguns procedimentos, como transplantes. Hoje, as principais operadoras do mercado, né, as maiores, elas oferecem transplantes a mais do que ela é exigida, né? Então, a ANS exige alguns, eu vou oferecer todos. Isso ser feito, mas na condição de procedimentos estéticos, não. Tem isso. A pandemia teve, lógico, a maior parte dela foi a síndrome respiratória. Foi a base de muitos óbitos, outros foram consequências. Por outro lado, nós tivemos as sequelas da pandemia e uma das maiores sequelas é a sequela mental. Sim. E, lógico, o jeito que a gente vive hoje, o mundo que a gente vive hoje, a gente tem aí... Antigamente dizia, não, o cara pirou o cabeção. Hoje a gente chama burnout. Como é que os planos de saúde estão olhando isso? Eles criam alguma barreira? Porque eu vejo muita gente precisando cada vez mais no plano de saúde, não por conta de um mal-estar, uma fratura, em busca de acompanhamento psicológico de consultório. Sim. Como é que os planos estão fazendo isso? Eu acho que... não. Hoje é a maior... despesa do plano de saúde hoje é com terapias. Há pouco tempo atrás era o câncer, né? Hoje terapias é o maior custo de um plano de saúde, de uma operadora de saúde, é terapias. Então o que é que eles montaram como estratégia para tentar reduzir isso? Montaram um atendimento online. Então hoje, pelo próprio aplicativo da operadora, você consegue fazer agendamentos online com psicólogos, com terapeutas,
E isso é uma maneira de se reduzir custo. Outro é abrir clínicas nas principais capitais do Brasil, onde eles conseguem oferecer esse atendimento também como estrutura própria. Porque, de fato, era um custo que estava aumentando e muito. Principalmente porque a ANS, ela liberou total, né? Antigamente eram 24 sessões por ano e agora é limitado. Então, a gente entende a necessidade, porém é algo que praticamente 70% da população que tem plano de saúde utiliza. Então, elas procuraram meios de tentar reduzir esse custo. Outra maneira que eles fizeram também foi, na migração de operadora, né? Trocando de plano, a terapia é uma das que antigamente não tinha carência e agora tem. Então, ao migrar de uma operadora para outra, tem que cumprir 6 meses de carência. Então, esse é um fator que eles utilizaram para tentar reduzir. E o outro também é fazer o atendimento online, com agendamento online. Porque eles colocam um profissional deles e faz o atendimento sem nenhum tipo de custo, de estrutura para todos e agenda mais aberta. Me surgiu uma dúvida aqui, que é assim, é vantagem na hora de contratar um plano, verificar se ele tem rede própria? Ele leva alguma vantagem, o plano ter rede própria, um hospital próprio? Não, a vantagem é um assunto bem delicado. Eu, particularmente, acho que a operadora que tem um hospital próprio, ela consegue oferecer planos mais baratos. E isso é muito bom, porque ela consegue atingir uma fatia da população que não consegue pagar um plano tão caro. Os melhores hospitais de referência, são hospitais particulares. São hospitais que procuram protocolos internacionais, que fazem sociedade com diversas empresas, né, no mundo da tecnologia. Então, elas não conseguem ter um custo tão interessante como uma operadora que tem hospital próprio. Então, existe uma importância muito grande disso. Putz, tem a mesma qualidade? Não. Mas tem um atendimento eficaz. Funciona, né? Pode falhar em algo ali, a qualidade do material não pode ser a mesma e tal, mas você não vai ficar sem atendimento. Então, tudo vai daquilo. Quanto mais caro, um pouco melhor. Mas o atendimento existe e funciona. Eu te perguntei isso porque a gente, às vezes, vê, sai na internet, hospital tal, a partir do dia tal, deixa de atender determinado plano. E aí você fica, poxa, eu vou para qual? E às vezes eu já sei que tem plano de saúde, tem a própria rede de clínicas e hospitais, que aí o pessoal fala, não, eu fico nesse que eu fico mais garantido, porque não vai ter o corte. Você chegar na porta do hospital, será que atende? Fica essa dúvida, as pessoas têm muito disso. Depende muito da saúde da operadora, né? O motivo de romper o atendimento podem ser vários. Pode ser um desacordo comercial, pode ser de fato dívidas, pode ser falta de interesse, porque a demanda de vidas não está tão interessante. São diversos fatores. Mas a gente tem casos, né, aqui em Sergipe, que de fato foi por causa de dívida. E isso gera um caos, né? Porque tem pessoas que fazem tratamento no hospital, do nada tem que mudar. Isso, de fato, é algo que levanta uma certa necessidade de se repensar voltar a ter o atendimento lá e ter que mudar de operadora. Seria exagerado eu falar que tem pessoas que brincam com o boleto do plano de saúde e falam assim, não, vence dia 10, deixa aí o dia 15 eu pago. É imprudente isso, porque o plano corta de imediato? Tem pessoas que brincam muito. Algumas operadoras trabalham com 5 dias, outras com 30 dias. E quando as pessoas descobrem isso, elas ficam pagando naquele limite. A gente entende, né, que existe uma dificuldade, né, generalizada, mas eles também entendem que se não pagar, vai ter atendimento cortado e não tem como resolver. E a grande questão é que, geralmente, o pior acontece quando não está pago. E aí, quer pagar e quer que seja liberado de imediato. O pagamento não é via Pix, é boleto, tem que esperar compensação bancária. E acontece sempre no final de semana. Só acontece na sexta-feira à noite. Liberar 3 dias depois. Antigamente, a gente tinha um canal direto com a operadora para fazer essa baixa automática. Mas agora não. Tem que esperar baixar pelo banco mesmo. E isso gera um susto, né? Porque você perde o atendimento naquele principal momento. Eu tenho 2 perguntas aqui para o final que eu montei, que eu achei bem interessante de uma certa forma, porque a gente está falando com um consultor que tem uma empresa
nesse ramo, mas fica a dúvida assim, o bom corretor precisa ser um bom vendedor ou um bom educador de saúde? Eu acredito que o bom corretor ele precisa conhecer bem os produtos, ler todas as condições gerais, ler todas as regras miúdas, não deixar de se atualizar junto à ANS, todas as regras que mudam, mas ele não deixa de ser também um bom vendedor, porque para ele vender, conseguir vender um plano de saúde, ele precisa entender de tudo, mas conseguir passar isso da melhor maneira possível. Então, para no assunto não ficar chato, aquela demanda maçante, você levando muita informação que o cliente às vezes nem quer saber, você precisa ser um bom vendedor para levar a informação que ele precisa sem ficar entediante. A outra que é assim, a gente sempre, o meu pai sempre brinca dizendo assim, que na família a gente tem que ter um advogado e três profissões, um advogado, um médico e um contador. Já dá para colocar também o corretor de saúde no meio? Eu espero que sim. Que resolve nessa hora. Resolve. E assim, a gente consegue atender todos esses três, né? A gente já leva plano de saúde para todo mundo. Mas sim, geralmente o corretor de seguros, de plano de saúde, ele atua com diversos produtos. Hoje na Cotar são mais de 300 produtos. E esses produtos vai de seguro alto, seguro de vida, RC profissional, plano odontológico, plano de saúde. Então sempre são produtos que as pessoas precisam para se proteger. Então, coloca o corretor de seguros aí no meio que precisa, sim. Se você pudesse mudar alguma coisa no sistema de plano de saúde no Brasil, é bem polêmica essa, para tanto facilitar o trabalho do corretor, mas também facilitar, ser mais justo para a população. Você poderia, não estou botando você para se candidatar, mas uma coisa assim visionária. Eu acho que poderia ter um plano de reembolso, sendo que o governo reembolsaria. Eu acho que poderia existir um pacote onde seria público-privado. A operadora atenderia de forma privada, né, as pessoas, e quando houvesse procedimentos mais caros, o governo pudesse arcar com parte desses procedimentos. Porque, por incrível que pareça, você tendo plano de saúde e sendo atendido no SUS, o SUS cobra da operadora. Como assim? Exemplo, eu tenho plano de saúde. Deus me guarde, sofri um acidente. A SAMU me pegou e me levou pro Hospital Geral. Estou sendo atendido lá. Essa conta vai ser paga pelo meu plano de saúde. Ao governo? Ao governo. Essa é nova para mim. A gente tem uma carteirinha chamada... A gente tem um número, um código, que é como se fosse CPF, mas é a CNS. É Cartão Nacional de Saúde. Carteirinha do SUS. É a carteirinha do SUS, exatamente. Essa carteirinha, quando a gente coloca lá o CPF de qualquer usuário de plano de saúde para contratar o plano de saúde, a CNS aparece de imediato. E quando você vai para um atendimento no SUS, essa CNS é informada e lá apita, ó, tem plano de saúde. O governo cobra da operadora. Caraca, essa é nova para mim. Cobra da operadora. Então, assim, eu acho que poderia haver uma união público-privada, onde os planos poderiam ser mais baratos para a população. A gente falou mais cedo aqui que somente 25% da população tem plano de saúde. Então, existe aí uma demanda enorme que não tem oferta. E essa oferta acho que poderia partir disso, né? Do governo chegar junto com as empresas privadas e começarem a ratear esse custo. Seria meio que criar uma faixa de plano de saúde pelo tipo de salário que a pessoa recebe, né? Sim. Cobraria um valor mensal em cima daquilo, limitaria algumas utilizações, porque o grande problema é que a ANS ela é muito importante, eu não digo que não é, mas ela cobrou demais, exigiu muito. E aí os preços foram aumentando, né? Então... Hoje, consulta é ilimitado. Você pode fazer quantas consultas você quiser. Eu acho que isso não é tão necessário assim. Às vezes a pessoa sente uma dorzinha na ponta do dedo. Se fosse limitado assim a 5 por dia, por mês, 10 por mês, não, hoje é ilimitado. Eu sou tão frouxo para o hospital. Isso é polêmico, viu? Você me massacrado depois. Eu sou tão frouxo para o hospital hoje que, sinceridade, eu só vou no hospital se eu tiver realmente certeza que não tem jeito de ir em casa. Não é que eu estou fazendo automedicação, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, a gente tem nos Estados Unidos, a gente tem a pharmacy e tem a drugstore. A drugstore você compra, igual você comprar um
um remédio para dor de cabeça, não tem receita. Mas a drugstore, o remédio sai com o nome do médico, não tem embalagem, ele é um potinho, aqueles potinhos que a gente vê muito, gente, que é aquele laranjinha, tem 3 cores a tampa, a branca, a vermelha e a preta. Ali tem um controle, qual for o médico. E eu só vou no hospital quando eu tenho plena certeza que não dá, porque o meu maior medo não é o atendimento, é o ambiente que eu estou exposto. Às vezes eu vou tentar resolver um problema. Existe um risco. Eu pego um outro problema. Existe um risco grande nisso. Então, a gente tem que pensar que ter o plano de saúde é para na emergência da emergência que não tem jeito. Ou preciso fazer a consulta regular, o periódico, né? Porque o plano de saúde ele pode ser utilizado tanto como um fator corretivo, né, como um fator também preventivo. A gente sempre recomenda que seja do fator preventivo. Você não precise ir para correção, né? Então, sempre se antecipar aos problemas. Mas muita gente deixa para ir em cima da hora e muitas vezes não é nada, mas se assusta e vai. Isso gera, assim, um risco gigante. Só não gerou na pandemia, né? Muita gente deixou de ir porque entendia os riscos. Né? Mas esses riscos estão lá todos os dias. Eu não abro mão, porque eu acho que ali você chegar no hospital... Eu acho que até um erro dos hospitais, é uma opinião, que a pessoa entrou no hospital, mas eu tô acompanhando. Coloque uma máscara. Sim. Porque você tá entrando num ambiente que você olha assim, todo mundo tá trabalhando, tá de máscara, até o segurança. E aí eu fico lá com a cara aberta, respirando tudo aquilo ali, porque tá uma pessoa ali com tosse, uma com pneumonia, um com síndrome viral. E eu tô ali exposto e tem gente que parece que tem um prazer de ir no hospital. Sentir uma dorzinha, eu vou usar meu plano. Ainda faz assim, qual é o seu plano? Esse aqui, joga a carteira em cima. Mas é exagero. Hudson, é bem interessante falar sobre isso, porque é um produto que cuida da saúde. Lógico, saúde sem saúde a gente não funciona, a gente não faz nada, mas compreender que comprar um plano, contratar um plano sem a consultoria, como contratar qualquer serviço sem a consultoria do especialista, é fadado ir para besteira, fazer besteira. Porque de 10, 8 vão errar, porque vão fazer por conta própria. E o convite de trazer aqui, porque conhecendo o trabalho de corretores, a gente sabe, para contratar um carro, a gente contratar um corretor, a gente quer saber quanto é a franquia, a participação, se tem um reboque, quanta distância tem um carro reserva, quanto é o prêmio para terceiros, tem corretor. E a pessoa tá virando corretor, Marco. Mas a pessoa contrata pelo preço, e gente, preço. Duvide de preço, duvide. É ler contrato, ler bula, ler os ingredientes que estão na embalagem. Tem gente que compra um micro-ondas e não sabe como é que descongela, porque você não lê o manual que está ali, né? Sabe nem usar uma panela elétrica, porque não lê o manual. E ter um corretor hoje para contratar qualquer tipo de serviço é contratar com um especialista para não fazer a besteira. Exatamente. Contratar um plano de saúde, como falei lá no início, na hora da emergência, você tem que estar tranquilo que você contratou. Vai estar o atendimento. E se algo acontecer de errado, você tem a quem recorrer. Porque eu acho que até dentro da seguradora vocês são aquele corretor de novo. É o cara para me trazer problema, né? Vocês são meio odiados um pouco, né? Em alguns casos, sim. Mas eles entendem. Mas tem que resolver a questão do O brasileiro não cliente, sabe ler contrato. Então tem que ter alguém do lado que tem essa especialidade para dizer para ele, olha, aqui você tem direito, aqui você não tem. Às vezes o cara tá lá quebrando o hospital porque acha que deveria ter um atendimento, mas o plano dele não dá aquele atendimento. Não dá. Eu aprendi com um cliente, ele fez uma pergunta para mim uma vez e hoje em dia eu sempre uso nas minhas negociações. Ele falou assim, e as letras miúdas quais são? Me conte todas. Essas são as piores. Entendeu? Então, assim, quando o cliente pergunta isso, você fala sobre tudo. Olha, não tem letra miúda. Ou então, olha, seu reembolso é somente para consulta. Não tem reembolso mais para terapias, nem para exame. Seu plano mudou. Seu plano agora tem coparticipação. Seu plano não é mais apartamento, é enfermaria. Então, assim, as letras miúdas são fáceis de explicar ao cliente. Não é nada muito complexo. Todo corretor de qualidade, ele consegue passar tudo isso para o cliente, né? Então, eu tenho certeza, a maioria dos meus colegas que eu conheço, todos são bem capacitados, que atuam diretamente com isso. Mas existem, sim, muitas pessoas que são vendedoras, consultoras, não tiveram a especialização adequada para atuar no ramo e terminam ficando assim, à margem do que o plano dá de cobertura e sofre.
Posso dizer sem exagero que tome cuidado com o plano de saúde que é vendido no calçadão ou em feira. Tenha cuidado. Tenha cuidado por vários fatores. A gente tem uma certa desconfiança em tudo que a gente contrata de quem a gente não conhece, né? Então, como existem muitos corretores, procure sempre alguém que sua família já contratou, um amigo seu já contratou, teve uma boa experiência. Pesquisa no Google o nome da empresa e verifica como é que está a avaliação dela. Pede a carteira de cliente. Pede a SUSEP. Deu a carteira de cliente, quem é que você atende? Não, então deixa eu ligar para ele. Exatamente, me fale seus clientes que eu quero perguntar a eles. Existem várias formas. Contratar o plano de forma aleatória, assim, envolve riscos até não ligados ao plano de saúde em si, mas a forma como foi contratado. Se você dá uma informação errada no momento de contratar o plano, você pode ter seu plano cancelado a qualquer momento por desconfiar de uma fraude. E o risco é que ele vai justamente descobrir quando está no pior momento possível, exatamente. Então, muito do que as pessoas sentem, não fui atendido, não presto, na verdade foi uma venda mal feita. E isso gera um cancelamento antecipado, né? Por causa dessa insatisfação. Aí o que eu recomendo é isso, sempre procure um corretor de referência. A internet está aí dando milhares de informações, indicações de amigos também. Procura cotar também, a cotar tá lá. Vamos falar dela. Hudson, a gente sempre deixa para o final para perguntar, para ficar bem de saúde, para os nossos convidados, duas coisinhas. O Hudson, baiano, de um lugar que tem uma culinária própria, única. Eu que dava aula de gastronomia, tinha uma disciplina, tinha a cozinha nordestina e tinha uma cozinha só para falar da cozinha baiana. Vai ser fácil essa resposta. Tem alguma comida que você para teu mundo por causa dela? Tem. Não é porque eu sou baiano, mas eu sou louco no dendê, então muqueca, principalmente muqueca de camarão com peixe, é o que eu paro. Tendo dendê. Tendo dendê. Porque existem algumas muquecas que não tem, né? Eu vejo assim, a capixaba, ela vai com urucum. Eu nunca provei, mas eu já vi algumas fotos e falei, não é convidativo. Não é. E para um baiano bom de garfo, tem alguma coisa que você não come por nada no mundo? Não me venha que isso aí eu não encaro. Eu como tudo, Marco, até giló. Giló com dendê. Giló com dendê. Não, comi giló com fígado em Minas Gerais. Em Minas? Não, aí, conta mais. Eu fui para Minas gravar com outro canal no YouTube que eu tenho, e aí, no domingo, a gente ia conhecer o mercado lá de Belo Horizonte, ele falou, não, vamos cedo que você vai comer um negócio lá, que é único daqui. Aí, tá bom, a gente andando, quando chegou lá, o cara, não, aqui, que é isso? Giló com fígado. Eu falei, velho, são 8 horas da manhã. Coma! Aí eu falei, então, eu estou aqui, não vou fazer... Mas foi interessante a mistura. Mas eu fiquei doido. Cara, são 8 horas da manhã, vou comer fígado com giló. Eu disse, mas passou na conta, né? E tem até uma historinha, Marco. Eu conquistei minha esposa cozinhando, né? E você que me ensinou, né? Entregou aqui. Foi meu aluno em algumas coisinhas, alguns cursinhos. Acho que deve ter uns 7 anos, uns 6 anos. 6 anos. 6 anos. E aí eu aprendi o risoto e eu fiz esse risoto pra ela. Eita, nossa, fiquei responsável por um casamento. Ela ficou apaixonada. Depois eu virei escravo. Quase toda sexta-feira eu tinha que fazer o risoto pra ela. E depois eu conquistei meu sogro fazendo pizza. Até hoje ele me pede a receita, eu explico, mas ele não consegue fazer. A briga todo dia é essa. Mas agora eu virei cupido culinário. Cupido culinário. Essa é uma modalidade nova. Hudson, eu queria muito agradecer a sua presença aqui, porque Obrigado. É um dos papéis do Bem Temperado, a gente traz muita informação. Pode ser cultural, pode ser artística, mas uma coisa que eu tenho, quem acompanha sabe, pelo menos uma vez por mês nós temos alguém da área de saúde aqui. Você não está fora porque a gente está falando de uma coisa essencial, que é como funciona o meu atendimento de saúde. Sim. E é esclarecer. Gente, a gente falou aqui, vários médicos passaram, a doutora Ana Valadão, a doutora Deise, psicólogos passaram por aqui. O quanto é importante você ter o acompanhamento de um profissional habilitado para não entrar numa furada. Você pode contratar um personal trainer mal preparado e cria um problema. A gente passou aqui, o Jackson Moura passou aqui, nutricionista. As furadas das dietas pela internet.
Gente, procurem especialistas que estão ali todo dia estudando para lhe atender. Ah, ele tá ganhando dinheiro? Tá, é um profissional, mas ele tá ali para que você tenha a melhor instrução para você não fazer besteira. E principalmente, gente, saúde não se brinca. É como dizia até o Paulo Centura, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Porque, cara, você chegar na porta... E eu tenho uma coisa muito pessoal, meu pai e minha filha. Minha filha que precisou de tratamento contra câncer, se não fosse o plano de saúde para dar toda a cobertura que ela precisou em São Paulo, eu não sei como seria. Porque quando eu fui aqui no setor de oncologia público, eu falei, não vai ser aqui que ela vai ser atendida. Então, a gente levou para São Paulo, que o plano seria lá. E meu pai, com 79 anos, teve Covid e pneumonia. E se não fosse o plano para ele ficar 10 dias internado numa UTI, uma CMTI, com todo o cuidado pela idade, diabético, tipo 2, cardíaco, e estando com pneumonia e Covid, o que nos deixou tranquilo. A gente chegou no hospital, carteirinha na mesinha, no atendimento, sobe, vai ter todo... Isso nos deixou tranquilo. É um investimento que a gente tem um custo altíssimo que a gente tem por mês na família, mas não dá essa garantia, porque todos na família têm um plano de saúde. E isso nos dá uma segurança, porque eu preciso, e na hora da emergência, gente, a saúde não espera. Eu passei mal, eu nunca senti uma dor tão absurda na minha vida, eu perdi quase os sentidos, e eu cheguei e só fui atendido. Depois, não, tem plano de saúde, e aí eu tive todo o tratamento, certo? Saí de lá, inclusive, encaminhado para um especialista, um dos maiores aqui de Sergipe, urologista, esqueci o nome do médico, já com ele por telefone, ó, dia tal, venha com os exames que eu quero lhe atender pessoalmente, eu quero entender o que aconteceu. Isso tudo feito pelo plano. Quando a gente comenta sobre esses casos com os clientes, eles acham que a gente está fazendo terrorismo. Mas não é. Quem já viveu o que um atendimento médico de qualidade faz, é capaz, o conforto que dá, é testemunha para contar. Né? Então, hoje, a gente não precisa tanto criar esse terrorismo todo, porque todo mundo já sabe como o plano de saúde funciona. O que precisa ser feito é mudar a mentalidade que só tem plano de saúde caro. Não, tem plano de saúde que a gente consegue personalizar. Né? Então, essa mentalidade que eu tenho trabalhado nos últimos anos de mostrar para as pessoas que elas conseguem ter plano de qualidade com custo mais baixo. Isso é interessante. E só para complementar, um apelo. As autoridades públicas não deixem que a saúde seja um dos últimos itens da sua lista. A saúde da população é uma responsabilidade legal que você tem. A Constituição manda isso. Então, educação, segurança e saúde são direitos do cidadão. Então, você, gestor público, olhe com mais carinho, porque a saúde da sua população é uma responsabilidade sua. Então, aquele que não pode pagar, ele tem o direito legal que você, gestor público, tem que oferecer para ele. Nós, as pessoas que possam pagar o plano de saúde, é um a mais. Mas aqueles que não podem, que é a maioria da população brasileira, gestores públicos, por favor, ano que vem tem eleições importantes para o país. Não tratem a saúde como uma mera propaganda para que vocês tenham voto. Tratem a saúde como uma responsabilidade, porque a população depende disso. Sem saúde, não tem população. A educação, a segurança, a gente vai, através de sociedade, fazendo. Mas a saúde, gente, não. Isso não dá para negociar. É a minha parte. Hudson, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem entendeu, aprendeu um pouquinho e ainda tiver dúvidas, ligar para o Hudson na Cotar para conhecer mais. Você que assistiu esse vídeo, gostou do assunto, mas ainda tem dúvidas, me procure. Tá aqui meu Instagram, meu site. E é um assunto que precisa ser conversado muito mais. É um assunto bem complexo. Eu acredito que a gente possa ter resumido um pouco do que é o universo de plano de saúde, mas estou à sua disposição para te ajudar nas informações que você precisa. E lembre-se, seguro somente com o corretor de seguros. Tá vendo o recado? A gente fica falando isso. Vocês têm a mania de resolver tudo sozinho, mas não. A gente passa por especialistas aqui em todas as áreas que pode lhe orientar para que você tenha um melhor resultado. E, como eu disse, saúde é um fator que não dá para negociar. Então, como o Hudson mostrou, é um assunto muito complexo. Tem muitas dúvidas, não deu nem para aqui em 1h30 tirar todas as dúvidas, porque é igual ao contrato. Tem muita dúvida que a gente vai... E, lógico, ele vai te orientar. Esse plano aqui é demais para você, isso aqui é o de menos, vamos ajeitar aqui o que for melhor.
para você, para a saúde da sua família, dos seus dependentes, quem seja. Mas principalmente, procurar um profissional na área para te orientar. Não faça nada sozinho. Em qualquer área. Você quer construir uma casa? Procure um arquiteto, um engenheiro. Você quer fazer um planejamento de saúde? Procure um médico, um nutricionista, um personal trainer. Quer fazer um negócio? Um advogado, um corretor, um especialista. É importante para que você não faça pensar que o barato está sendo vantajoso para você. O barato está negociando com a sua vida. E sua vida, sua saúde, não dá tempo. Tirar dúvidas sobre o plano de saúde, que é um patrimônio hoje tão importante para dentro de uma família, é um assunto amplo. E você que assistiu, mostre para outras pessoas que estão na dúvida, ou até aqueles que são resilientes e acham assim, resistentes a achar, é besteira, eu tô gastando demais, é um roubo, não funciona, só tem pilantra no mercado. Não, gente, é um mercado sério. O Hudson mostrou, nós temos uma agência nacional de saúde do governo monitorando, punindo aqueles planos que não cumprem o seu contrato, cancela a inscrição dela. Isso é um fator positivo que mostra que o governo está ali monitorando e protegendo os contratos, porque saúde eles não negociam também. Então, tem dúvida? Procure o corretor. Alguém que tem essa dúvida, mostre essa entrevista. Eu assisti uma entrevista num podcast. Vou te mandar o link, assista que você vai ter algumas informações, aquelas dúvidas que você tinha. E não tendo, não tirou ela aqui, procura o Hudson na Cotar para tirar essas dúvidas e fechar um seguro de saúde, porque pode ter certeza que vai lhe dar uma tranquilidade, é um problema a menos de tantos que a gente tem, mas esse você vai ficar mais tranquilo. Hudson, muito obrigado. Eu que agradeço, Marco. Obrigado. E você que assistiu essa entrevista, deixa seu comentário aqui, se inscreva, dá o seu like, compartilhe. Agradecer aos nossos patrocinadores Go Coffee e Casa da Música, sempre presentes aqui. E encontro vocês próxima semana, como sempre, na quarta-feira, 20 horas, com um bate-papo bem temperado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.